Vamos para mais um vídeo para o nosso crescimento espiritual. Sabe que essa semana me chegou uma pergunta, né, de um dos nossos irmãos de um outro país. E ele me perguntou, onde fica o paraíso? Que eu acho que é uma curiosidade minha e sua também. Foi quando Jesus disse, aquele um dos malfeitores que estava ao seu lado, né, antes dele partir desse mundo, ele disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E uma pergunta que a gente tem, ó, que eu acho que é uma pergunta válida e muito boa, onde fica o paraíso? A palavra paraíso significa conforto, sossego, tranquilidade. É costume da gente, quando chega em um lugar bonito, um lugar lindo, com flores, com plantas, dizer, nossa, isso aqui é um paraíso. É comum a gente ver as pessoas falar, eu amo, e quando está viajando, passeando em algum lugar, fala, eu gostaria de voltar aqui. Mas aonde fica o paraíso? E a pergunta dessa pessoa, um dos nossos irmãos, ele ficou imaginando, fica aqui na terra, fica fora da terra, onde fica o paraíso? Porque nós conseguimos imaginar alguma coisa, mas não temos noção. Deus revelou muito pouco sobre essa parte. E Jesus, quando ele estava naquele processo de castigo, de sofrimento, ali pregado numa cruz, lembra que tem dois, um de um lado do outro. Um diz para ele, Senhor, lembra-te de mim quando estiver na tua glória. Jesus dá a resposta para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa passagem está em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Ele diz bem assim, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém o outro repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Reconheceu a pessoa de Jesus. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E onde fica o paraíso? Eu fiquei pensando como vou responder para esse jovem que me fez essa pergunta, que eu achei super interessante. O que é que a Bíblia fala sobre as pessoas que partiram desse mundo? Onde essas pessoas estão? Porque a imaginação é que estão embaixo da terra e vai sair um dia. Paulo disse isso, né, numa das suas cartas, Tessalônica. Nós podemos observar que a Bíblia nos ajuda um pouco mais através de João. Porque o corpo, na verdade, volta ao pó, porque veio do pó. Mas o Espírito que nos dá vida, esse movimento, porque a própria Bíblia nos ajuda também a compreender que diz que um corpo sem espírito ele é morto, como um corpo sem sangue também é morto. Então tem algo que Deus revelou que a gente precisa entender. Só sei que aqui, nesse texto, há dois destinos diferentes. Um desses malfeitores, que reconheceu que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, ele estaria no paraíso. Não iria para um outro lugar fora do paraíso, por causa do seu reconhecimento. Até muitas pessoas usam esse texto para dizer que as pessoas podem ser salvas sem ser passado pelas águas. Na verdade, nós precisamos entender que Jesus aqui ainda está embaixo da lei da antiga aliança. E se esse homem foi batizado por João, não sabemos, mas a antiga aliança ela não exigia o batismo nas águas, exigia a circuncisão. E aqui nós observamos que esse moço, esse homem, um dos malfeitores, vai estar nessa conversa com Jesus recebendo uma palavra de conforto, que hoje estarás no paraíso. E depois que Jesus morreu e voltou aos céus, abre-se então a nova aliança, a aliança da qual estamos vivendo nela, onde a pessoa para entrar na família de Deus precisa lavar os seus pecados em água pura. É o lavar renovador e regenerador do Espírito
Isso é Tito que está falando na sua carta, né? Mas aqui observamos que Jesus vai dar essa resposta para ele. Também podemos observar, no mesmo livro de Lucas, né, capítulo 16, nós observamos um outro fator de dois destinos diferentes. E isso é bom a gente entender. Quando ele fala lugar de conforto, quer dizer que a pessoa não está em purgatório, como é ensinado fortemente. A pessoa não está esperando em algum lugar, no sentido de que se ele não teve chance, ele vai ter nova chance. Não, o paraíso já está seguro. Uma vez que você foi para o paraíso, você já está seguro. Não existe possibilidade de você cair, né? Aquele episódio do capítulo 16, do rico e Lázaro, também nos ajuda bastante a compreender que tem um lugar diferente do outro. São dois lugares diferentes, fora aqui da terra. Ele diz bem assim, no versículo 22, que aconteceu morrer o mendigo e ser levado aos anjos para os seios de Abraão. Seios de Abraão. Onde está o grande pai Abraão? Que Jesus até falou que todos quantos foram batizados são descendência de Abraão. Não descendência física pelo sangue, mas uma descendência espiritual. Onde está o grande pai Abraão, que era super considerado pelos judeus, e nós a consideramos porque foi um homem fiel a Deus, e Deus o guardou ele. Então, seios de Abraão. Seio significa lugar de conforto, um lugar de sossego, um lugar de tranquilidade. Na verdade, é assim que acontece até com os pequeninos nossos quando nascem. Os bebezinhos, criança de colo, quando chora, os pais pegam, então ele está confortável, aí fica quieto, enquanto se acalenta. Então ali tem um conforto, podemos entender isso. E esse mendigo está nos seios de Abraão. Abraão está onde? Seios de Abraão. Jesus disse que aquele que reconheceu quem era ele estaria no paraíso. Então dá a entender que onde Abraão também está é paraíso. Mas aonde? Onde fica esse local que é a nossa pergunta para fazer essa resposta? Ele diz desses dois lugares. No versículo 26 do mesmo capítulo 16 de Lucas, ele diz: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Tem um abismo, onde quem está em tormento não pode passar para o lugar daqueles que estão em conforto, nem os que estão em um lugar de conforto ir para aquele outro lugar. Já há uma separação, porque a decisão é hoje. Hoje nós decidimos onde queremos estar. Podemos estar ao lado de Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, para estar no paraíso, no seio de Abraão. Ou podemos deixar as coisas acontecer e vamos estar em um outro lugar em tormento. Foi isso que ele disse. Estou em tormento, em chama de fogo. Mande que Lázaro, pelo menos, molhe com o dedo a ponta da língua, a ponta da minha língua, para que eu possa ter um refrigério um pouquinho, né? E a preocupação, nesse capítulo que nós estamos vendo de Lucas 16, a preocupação dele é de que os seus irmãos que ficaram na terra, então percebemos que ele está fora da terra. Ele diz bem assim: então replicou: Pai, eu te imploro, falando com Abraão, que eu mandes a minha casa paterna. Se eu mande, quer dizer que não é aqui na terra. O paraíso está em um outro lugar. Senão seria fácil. Seria fácil estar na terra, né? O mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Aí ele ainda faz um argumento mais forte, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A distância entre o paraíso e o abismo.
Então, nem o sofrimento está na terra, sofrimento eterno, nem o paraíso está na terra. Aí nós podemos observar que João, quando ele estava na ilha de Pátimo, que ele escreve a carta, o Apocalipse, a revelação, ele deixou algo que é de suma importância para a gente poder entender onde estão as pessoas que nós entendemos que está no paraíso. O que é que João revelou para mim ou para você e para tantos quantos almeja estar no paraíso, no lugar de conforto, na presença de Deus? Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11, ele começa a descrever desta forma. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Onde foi que ele viu? As almas daqueles que tinham sido mortos debaixo do altar. Deus está no seu trono sagrado. Ele é o Senhor. Então ele está no seu lugar santo. Embaixo do altar, podemos começar a entender que aqui é o paraíso. Já é o lugar de proteção, de conforto. Então, deduzimos que Abraão está nesse lugar. Esse mendigo, do capítulo 16, também um dos malfeitores que reconheceu que Cristo é o Senhor e Salvador. Estão embaixo do altar. Mas estas pessoas, o espírito dessas pessoas, o corpo já ficou na terra, já virou pó. Mas e o espírito que é vida? Ele diz no versículo 10, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor e santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, estão conversando com Deus. Até quando, Senhor? O Senhor não desce para tomar vingança contra aqueles malfeitores que derramaram sangue ou estão derramando sangue? Até quando? Estão na terra. Então, estão em outro lugar. Então, deduzimos que o paraíso é perto de Deus. Mas essa multidão de pessoas que está embaixo do altar continua conversando. E Deus dá a resposta. Então a cada um deles, então parece que Deus está próximo, bem pertinho, embaixo do altar. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda um pouco mais, ou por pouco tempo, até que também o Senhor completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Podemos perceber aqui que João abriu um pouquinho mais a janela dos céus para a gente poder entender. Lá existe um lugar. E esse lugar, começamos a entender que é o paraíso, o lugar de conforto, de consolo, onde as pessoas que estão com Deus, estão em Cristo Jesus, estão aguardando até Deus completar o número da sua grande família, que vai estar morando com ele para a eternidade. Onde é o paraíso? Embaixo do altar de Deus, onde estão aqueles que já partiram daqui, mas partiram em Cristo Jesus, partiram com Deus. Lá é o paraíso. Espero ter ajudado um pouco mais a você que ama a palavra de Deus, que dedica o seu tempo para servir ao Senhor, está sempre buscando conhecimento. Que Deus o abençoe ricamente, a você e a sua família. Se você já é inscrito no canal, continue sendo o mensageiro do Senhor, enviando mensagens para ajudar pessoas em outros lugares dos quais você não pode chegar. Também, se você é só um visitante do canal, seja sempre bem-vindo. É um prazer poder compartilhar com você. O importante é estarmos juntos. Nessa vida estamos distantes fisicamente uns dos outros, mas podemos um dia na glória estar para sempre no paraíso, juntamente com Deus, esperando Ele completar a família, ou se Jesus volte, hoje ou amanhã ou depois, vamos estar com Ele para sempre na glória eterna. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós, em mais um dia, em mais uma semana, em mais um ano,
e assim vamos continuar caminhando no poder do Senhor. Desejo um abraço a todos. Fiquem na paz.